Boa noite, meus irmãos, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à nossa Casa FECOV, em mais uma segunda-feira de estudos, onde com certeza vamos aprender muito hoje com o tema, né? Tema de suma importância, vai ser um tema muito bacana. E para a gente começar a nossa reunião de hoje, a gente vai ler a passagem do livro Vinha de Luz, escrita por Emmanuel, psicografada por nosso Francisco Cândido Xavier. A oração de hoje é a oração número 21. A lição de hoje é a lição número 21, que é oração e renovação. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Paulo, Hebreus, capítulo 10, versículo 6. É certo que todo trabalho sincero de adoração espiritual nos leva à alma, levando-nos os sentimentos. A súplica no remorso traz-nos a bênção das lágrimas consoladoras. A rogativa na aflição dá-nos a conhecer a deficiência própria, ajudando-nos a descobrir o valor da humildade. A solicitação na dor revela-nos a fonte sagrada da inesgotável misericórdia. A oração refrigera, alivia, exalta, esclarece, eleva, mas, sobretudo, afeiçoa o coração ao serviço divino. Não olvidemos, porém, de que os atos íntimos e profundos da fé são necessários e úteis a nós próprios. Na essência, não é o Senhor quem necessita de nossas manifestações votivas, mas somos nós mesmos que devemos aproveitar a sublime possibilidade da repetição, aprendendo com a sabedoria da vida. Jesus espera por nossa renovação espiritual acima de tudo. Se erraste, é preciso procurar a porta da retificação. Se ofendeste alguém, corrige-te na devida reconciliação. Se te desviaste da senda reta, volta ao caminho direto. Se te perturbaste, harmoniza-te de novo. Se abrigastes a revolta, recupera a disciplina de ti mesmo. Em qualquer posição de desequilíbrio, lembra-se de que a prece pode trazer-te sugestões divinas, ampliar-te a visão espiritual e proporcionar-te consolações abundantes. Todavia, para o Senhor não bastam as posições convencionais ou verbalistas. O Mestre confere-nos a dádiva e pede-nos a iniciativa. Nos teus dias de luta, portanto, faz os votos e promessas que forem a teu agrado e proveito. Mas não te esqueças da ação e da renovação aproveitáveis na obra divina do mundo e sumamente agradáveis aos olhos do Senhor. Então, meus irmãos, essa lição de hoje, ela fica para a nossa reflexão. A gente vai agora levar os nossos pensamentos ao nosso Pai Maior. Vamos fazer a nossa prece de abertura para darmos início a mais uma reunião. Mestre amado Jesus, Pai de infinita bondade, espiritualidade amiga, mentores da nossa Casa FECOV, mais uma vez estamos aqui reunidos em prol do nosso irmão Jesus Cristo, pedindo a Ele que possa estar nos envolvendo na sua corrente de harmonia, de paz, de amor, pedindo, Mestre, que nos instrua com o tema de hoje, que nos esclareça com o tema de hoje, para que possamos aprender mais um pouco o que nos ajudará muito em nossa caminhada aqui na Terra.
Pedimos, mestre, que direcione os trabalhos da nossa Casa FECOV e das demais casas espíritas que estão começando também nesta noite, todos os trabalhos para que possam alcançar os objetivos de acordo com a sua vontade. Pedimos, mestre, pela nossa expositora da noite, a nossa Mirinha, pedindo para que ela possa estar nos passando as informações, o seu estudo, que foi feito com muito carinho e amor, com objetividade e clareza, para que, ao final, possamos ter aprendido mais um pouco. Se conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja. Amém. Então, meus irmãos, a gente vai estar passando a palavra para a nossa Mirinha. Boa noite, Mirinha. Tudo bem, amiga querida do coração? Agora nos assistindo. Isso. E aos que vão ver futuramente. Que nós sabemos que pelo limite de tempo, pela organização, muitas vezes a gente não consegue acompanhar no momento, mas entra depois. E eu queria te convidar a participar do estudo dessa noite, porque a limitação física, ela nos distancia, mas o chat nos aproxima. Tá? Então, que a gente vai conversando pelo chat, o estudo ele é participativo, colaborativo, e depois nós vamos colocar na nossa página mesmo no Face todas as citações que nós fizemos aqui essa noite, todas as referências. Viu? Então, gente, as perguntas vocês podem ir mandando pelo chat, algum comentário que quiserem fazer, que a gente vai depois passando para a Mirinha, ela vai respondendo para a gente. Tá ok? Mirinha, estou aqui, vou deixar você em tela única, mas qualquer coisa, você me chama, a gente vai estar aí trabalhando juntos. Tá ok? Bom estudo para você. Eu estou aqui. Você chama correndo que nós estamos aqui. Tá bom. Então tá. Então, para começarmos, nós vamos começar com um texto muito conhecido, porque é uma música do rei nacional. E ela vai nos falar de Jesus. Um certo dia, um homem esteve aqui. Tinha o olhar mais belo que já existiu. Tinha no cantar uma oração e no falar a mais linda canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor. Todo gesto seu era de amor e paz ele trazia no coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão, o sol nascer em cada coração que compreendeu que além da vida que se tem, existe uma outra vida além, e assim o renascer. Morrer não é o fim. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo para seguir. Eu sei que ele um dia vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou e colher o que de bom nasceu, chorar pela semente que morreu sem florescer, mas ainda é tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem crescer para lhe entregar quando ele aqui chegar. Tudo o que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo a seguir. Por que nós começamos com essa música, gente? Com essa letra? É uma letra sugestiva, porque nós estamos sempre esperando por alguma coisa. Nós esperamos que as condições externas elas sejam propícias e adequadas ao nosso progresso. E isso dificilmente vai acontecer. Nunca vai existir a condição adequada e ideal. Nós fazemos essa condição a cada instante, confiando que Jesus está conosco. Então, para a gente começar esse nosso estudo de hoje, que é Cristo em Casa, a primeira coisa que nós vamos fazer é definir, conversar um pouco sobre esse Cristo. O que vem a significar esse Cristo para nós? Cristo não é sobrenome de Jesus Cristo. Cristo, ele tem um significado.
é o significado do ungido, o ungido de Deus. Muitos reis, muitos profetas que vieram antes dele também eram considerados ungidos para aquele povo hebreu, para os gregos e para outras civilizações que nos antecederam, que já estão aí nos dando bons exemplos desde muito tempo. Significa que aquele ungido ele foi capacitado por Deus. Mas como é que você é capacitado por Deus? Será que Deus escolhe entre aquelas criaturas dele quem será ungido? Não. É à medida em que a gente vai desenvolvendo as nossas habilidades, as duas asas, a da razão e a do amor, é que a gente vai se tornando capaz de exercer determinadas missões, determinados trabalhos. Jesus é o Cristo da Terra. Existem muitos outros Cristos em muitos outros homens. Então, esse é um ungido. Hoje, esse ungido, ele está em casa. E o que vai significar esse em casa? É a casa externa? É só o lugar onde nós moramos? Não, não é. Esse em casa é principalmente a nossa interioridade, a nossa essência, a casa mental. De onde que nós tiramos essas duas informações? Se nós folhearmos o Velho Testamento, nós vamos ver ao longo ali das referências todas, muitas, mais de 100 citações indicando que viria ungido, que traria com ele uma missão diferente, uma proposta diferente. E onde é que nós tiramos do em casa? Nós tiramos lá do Livro dos Espíritos e de uma referência de Pedro, na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5, no qual ele nos chama de casas espirituais edificadas em Cristo. E lá, na pergunta de número 625 do Livro dos Espíritos, que fala, onde está escrita a lei de Deus? Está escrita na consciência. E aí, como é que vai se manifestar essa proposta que Jesus traz para nós na nossa interioridade? Lá em João, capítulo 14, versículo 27, ele nos diz o seguinte, deixo-vos a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A proposta de Jesus ela é pacificadora, porque essa paz que ele nos traz é uma paz que excede todo o entendimento. Por mais que existam revoluções, por mais que existam dificuldades, doenças, aflições, covides e muitas outras coisas, se nós encontrarmos a paz do Cristo e a trouxermos para a nossa casa e passarmos a vivenciar essa paz do Cristo na nossa casa mental, nada nos perturba. E Jesus, o tempo todo, ele nos deu esse exemplo imperturbável. E a todo aquele que já conseguiu entender essa proposta, a vida é diferente. É como se, no meio do turbilhão, houve há alguns anos, uma foto que ganhou, eu podia até ter trazido essa foto para ilustrar isso, que ganhou um concurso de fotografia em que era para retratar a paz. Como é que a gente via a paz? Aí, teve várias fotografias com aqueles cenários bucólicos, tranquilos, calmos, serenos, mas a imagem vencedora foi aquela que mostrava um ninho de passarinho numa rocha, com a onda batendo. E eles imperturbáveis e tranquilos. É essa paz que o Cristo nos trouxe. E se nós formos ver nas bem-aventuranças e em todas as outras citações que ele faz, é uma proposta nunca externa,
Nunca é fora, sempre é dentro. Nunca é através do outro, não é o outro que me tira a paz, não é o outro que me perturba, não é o outro que me... Não é o outro. É porque nós ainda não trouxemos o Cristo para a convivência interna e não assimilamos ainda a sua paz. O Cristo em casa, ele vai nos falar de uma proposta de autocontrole, de reflexão. E como é que nós vamos transformar a paz do Cristo? Em ações. Como é que eu vou viver essa paz do Cristo? Como é que eu vou trazer o Cristo em casa, viver o Cristo em casa? Através das ações. Como assim? Ué, mas como que eu vou fazer então? Eu vou ficar buscando uma oportunidade para exercitar? Não. Nós vamos seguir aqui, começando, ouvindo atentamente o conselho do Santo Agostinho, lá na questão 919 do Livro dos Espíritos, quando ele nos sugere o conhece-te a ti mesmo. E ele fala que todos os dias, ao dormir, ele fazia aquele levantamento das ações do dia a dia e observava se ele não tinha sido grosseiro com ninguém, se ele não tinha feito mal a ninguém, e ia passando em revista, que é o termo que ele usa, tudo o que ele tinha feito ao longo do dia, para que no outro dia ele fosse um pouquinho melhor. Quando a gente começa a usar essa ferramenta, que é a da autoanálise, nós percebemos que várias coisas que nós consideraríamos como sem nenhum sentido, sem nenhuma importância ao longo do dia, à medida que a gente vai estudar, vai refletir e vai usar da empatia, vai se colocar no lugar do outro, nós vamos perceber que nós falhamos. E é só através da autoanálise, do autoconhecimento, que nós temos condição de convidar o Cristo a estar conosco. Não para lhe entregar a flor que nós plantamos, que significaria aqui o somatório das nossas boas ações todas, quando ele aqui chegar. Não, nós já vamos entregando essa flor todos os dias, o seu perfume, colhendo dela o que melhor a gente puder, sem arrancá-la, mas permitindo que ela perfume a nossa vida e a vida das pessoas que estão conosco. Para nos conhecermos, nós temos que ser capazes de observar as nossas tendências, as nossas limitações, as nossas possibilidades, para ir rompendo, avançando, estando cada dia mais próximos do Cristo, próximos de entendermos a proposta dele para a nossa vida e para a humanidade. Onde agir? Onde que nós começamos a agir, então? É na vida em sociedade. Não tem como melhorar-se distante da sociedade. E, principalmente, por onde que nós devemos começar? Pelo lar. Então, agora, nós vamos fazer o deslocamento dessa interioridade, desse Cristo em casa, que representa a proposta de Jesus na intimidade, e vamos trazer essa proposta para o nosso lar, para o lar terreno, para o lar físico. Por quê? Porque Neio Lúcio, lá no livro Jesus no Lar, ele chama o lar de escola das almas. Numa lição em que começa a sogra de Pedro a questionar Jesus sobre a vida em família. Ela começa a falar que a gente começa muito bem, começa muito tranquilo, mas que de repente parece que o barco vai se afastando e muitas das coisas que nós planejamos e preparamos para essa existência, nós não conseguimos exercitar. Todo dia no lar, nós somos chamados a vivenciar uma proposta nova, um sentimento novo, e às vezes a gente não dá conta. Por isso é tão importante o autoconhecimento. Porque você já vai de antemão perceber aquilo que te incomoda e onde você precisa trabalhar. Emmanuel também chama o lar de a melhor escola.
a melhor escola ainda é o lar. E para efeito didático, nós vamos dividir e organizar essas nossas ações no lar em 5 grupos, em 5 momentos. O primeiro deles é perante os pais ou a família de origem. O segundo é perante o cônjuge. O terceiro, perante os filhos. O quarto, perante os servos ou aqueles que trabalham conosco no ambiente doméstico. E o quinto deles é perante os vizinhos. Para começar, nós vamos falar então da família de origem. E nós vamos buscar lá no 4º mandamento, lá em Deuteronômio ainda, que fala: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra. Não. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor Deus te dá. Então, esse é o primeiro momento em que a gente convida Cristo para a nossa intimidade. Nosso primeiro compromisso está com a família de origem. Raul Teixeira, ele nos diz que há 4 itens pré-determinados na nossa vida. O primeiro deles é a família de origem. O segundo, a profissão. O terceiro, o cônjuge. O quarto, o gênero de morte. Os 3 últimos nós podemos mudar. O primeiro não. Então, reencarnação não tem porta errada. Deus não erra. E foram as nossas ações ao longo do nosso percurso espiritual que nos trouxeram até aqui. Nos trouxeram até essa família que nós recebemos. Que há a parentela pelos laços espirituais e a parentela pelos laços corporais. A parentela espiritual, os laços vão cada vez se fortalecendo mais. Na parentela corporal, muitas vezes consegue fazer um trabalho tão bem feito, tão consciente, tão comprometido e tão robusto, que se transforma na parentela espiritual. Caso contrário, ela se dissolve e é como se a gente nunca tivesse pertencido àquela família. Esses laços que são só sanguíneos. E aí, nós queremos citar aqui a importância de se valorizar, de se respeitar essa família de origem, lembrando de uma passagem de Noé. Nós vamos voltar lá na Gênesis, no capítulo 9, nos versículos de 20 a 29, para a gente começar a pensar aqui um pouquinho como que é importante valorizar e respeitar essa família de origem. O Noé, ele era um lavrador. Né? Está lá dizendo que Noé, depois que saiu da arca, ele era um lavrador. E ele tinha 3 filhos. E um determinado dia, o Noé tomou muito vinho, ficou embriagado e ficou nu. O filho mais novo, que é Cã, que é pai de Canaã, viu a nudez do pai, saiu da tenda e contou para os outros irmãos. Os outros irmãos entraram de costa, cobriram o pai e saíram da tenda. Quando o Noé despertou, passada o efeito do álcool, daquela embriaguez, ele ficou sabendo o que tinha acontecido. E ele amaldiçoa Cã. Ele amaldiçoa Cã e põe Cã por servo dos outros irmãos. É claro que essa é uma mitologia bíblica, mas ela encerra aí um grande ensinamento. Não cabe a filho julgar ato de pai e de mãe. Descobrir a nudez dos pais, nesse contexto, é expor as fragilidades deles. É começar a falar dos defeitos dos pais. Ah, mas meu pai era isso. Ah, mas minha mãe era aquilo. Ah, mas me abandonou. Mas fez isso, mas fez aquilo, mas fez aquilo outro. Não nos cabe essa posição. Filho não fala de defeito de pai e mãe. Porque eles lhes devem, todos os filhos devem aos pais
o que há de mais valioso, que é a oportunidade de estarmos aqui. Pai e mãe prestam contas dessa mordomia. O que é essa mordomia? Os filhos, é ter recebido a oportunidade de receber esses filhos e de novo aprender com eles o que nos falta, de reencaminhá-los, de amá-los, de protegê-los, de fortalecê-los. Então, não cabe aos filhos julgar pai e mãe. Isso, Bert Helling, da constelação familiar, ele trabalha muito esse conceito. Joana de Ângeles trabalha muito isso em constelação familiar. E quem julga pai e mãe é Deus, é a lei divina, não é filho. Se isso começa a acontecer, se o tempo todo a gente está julgando o pai e a mãe e não está cuidando deles, honrando como cada filho deve honrar, independente das suas dificuldades, independente dos defeitos deles, é como que se você trouxesse, chamasse para si a responsabilidade e o dever de ser melhor. Porque você já identificou aquela dificuldade, aquele defeito. Se você não fizer melhor, você chama para si brasas sobre a sua cabeça, amontoando sobre você. Você tem que dar um testemunho diferente. E não cabe a filho desonrar, descobrir a nudez de pai e mãe. Então, você usa a capa que você tiver, lembrando de qualquer ação boa daquele pai e daquela mãe, e principalmente de ter trazido até aqui, e cobre a nudez do seu pai e a nudez da sua mãe. Porque Deus, que vê a história toda, que conhece a história toda, sabe que foi aquele pai, aquela mãe, aqueles irmãos, aqueles tios que nós merecemos, que nós fizemos por merecer. Porque reencarnação não tem endereço errado. Não tem a cegonha, não tinha lá a história da cegonha, que a cegonha passa entregando lá os bebês, e entrega o bebê de um na porta de outro? Não, não existe isso na reencarnação. E aí, o que nós vamos entender com isso? Respeito e o devido valor. Gratidão, porque não existe reencarnação errada. Assim é o Cristo em casa, perante os pais. É entender-lhes as limitações, mas não descobrir-lhes a nudez. É entender que cada pai, cada mãe, mesmo equivocado, ele faz o melhor que ele conseguiu fazer. E aí, nós avançamos um pouquinho mais. Para aqueles que não tiveram nessa reencarnação a oportunidade de terem cônjuges, já o tiveram em outras. Então, o que nós falamos aqui, as citações que nós fizemos aqui, elas servem para essa e para as outras anteriores também. Primeira coisa, vamos lá de novo em Marcos. Sempre nós vamos usar aqui várias citações do Antigo e do Novo Testamento. Do Novo, nós vamos citar agora Marcos, capítulo 7, 10, versículos de 7 a 9, quando Jesus nos diz: por isso, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão os dois uma só carne. E assim já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. E aqui, só essa citação, assim como a de cima, já daria um estudo inteiro, de uma semana inteira para nós. Mas nós vamos buscar aqui como que o matrimônio ele é abençoado. Lá a gente vê as citações de Paulo e de Pedro, comentando várias citações, comentando sobre o casamento, a importância dele. Nós vimos lá no Livro dos Espíritos, nós vimos em toda a obra. A gente poderia, assim, nomear
uma centena de obras que trata desse assunto, da importância do compromisso previamente estabelecido. Se ele não foi previamente estabelecido, porque isso pode acontecer, já que esse é um dos pontos em que nós podemos mudar, outros interesses podem tomar lugar e mudar o nosso cônjuge. Às vezes por atração sexual, às vezes por interesse financeiro, às vezes por invigilância, às vezes porque eu quero sair de casa e encontrei uma oportunidade. Então, a primeira oportunidade que me aparece, eu desejo uma oportunidade, e a primeira oportunidade que eu tenho, eu já me desligo, já saio de casa. Sem considerar todas essas, a partir do momento em que você assume o compromisso com uma pessoa, ele já passa a ser o seu dever. E aí, todos os atos que se desenrolarem dali, todas as situações que se desenrolarem, a gente já tem que usar o bom senso, tá? E uma das coisas principais que a gente deve sempre procurar é o respeito à individualidade. Cristo em casa. Ele vai entender que eu tenho necessidades e que o meu parceiro também. Então, eu devo respeitar a sua individualidade nos modos, lembrando que quando eu rejeito os modos dele, eu rejeito a sua família, eu rejeito a sua ancestralidade, eu rejeito o que ele é, porque muito daquilo que ele apresenta tá carregado da família que ele teve, da cultura da qual ele foi criado, das situações pelas quais ele vivenciou. E quando eu não aceito esses modos, que eu olho para a pessoa que eu falo assim, não, me parece um bom partido, então eu caso com ele, e depois aos pouquinhos eu vou mudando. Não, você está negando tudo o que ele é. E já começa uma relação desrespeitosa. Uma relação em que você não sabe o que o que pode gerar a partir daí. Aí o filho nasce muito parecido com o pai. Ele nasce assim, parecido e carregando, parece, aqueles defeitos que você odeia no pai. Eu, citando isso, lembrando disso, eu acompanhava uma determinada escola e uma vez nós estávamos conversando sobre filhos, sobre família, e a pessoa que estava falando comigo falava assim, olha, eu odeio olhar para o meu filho mais velho. Eu pago para ele ficar longe de casa. Eu pago para ele estudar fora. Eu pago para ele viajar. Porque todas as vezes que eu olho para ele, eu vejo o pai dele. Eu vejo o pai nas roupas que ele veste. Eu vejo o pai no jeito que ele fala. E eu não suporto o pai dele. Provavelmente viveu uma experiência traumática e dramática. Não respeitando os modos do pai, não respeitando a forma dele, ela se repetiu ali naquele filho, até que ela aprenda a amar. E assim, nós vamos lá em Efésios, para continuar ainda falando, fica muito duro a gente ouvir isso, gente. E eu vou falar nessa noite frases e citações que nos incomodam muito. Mas como progredir? Como convidar o Cristo para estar na nossa casa, na nossa intimidade física, na nossa intimidade espiritual e na nossa intimidade física, se nós permanecermos do mesmo jeito que nós fomos sempre? Aí, nós vamos para uma passagem muito incômoda e mal interpretada. E que hoje talvez nós também não a interpretemos da forma como ela merece ser estudada e interpretada. Ela está lá em Efésios, capítulo 5, a partir do 22 a 33. Quando Paulo, ele começa falando assim, vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, como ao Senhor. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como o próprio corpo. Se a gente faz uma análise do contexto,
Antes de continuar falando dessa passagem, nós vamos perceber que o Paulo, ele vivia em uma sociedade, em um momento extremamente machista. E que essa mulher, essa citação de mulher e de homem no Evangelho, ela identifica posturas, postura racional e postura do sentimento. Então, quando ele fala mulheres, sujeitai aos vossos maridos, ele fala para a gente não agir só pela emoção, que é para que toda ação nossa, ela também seja carregada da racionalidade. Mas nós vamos voltar para a letra um pouquinho e vamos pensar na função da mulher e do marido no lar, nas posturas, que muitas vezes podem mudar de acordo com cada casal tem os seus acordos, o seu modus operandi, não é? A forma de fazer com que as coisas funcionem bem. E aí a gente observa assim, o que é sujeitar-vos ao vosso marido? E o que é maridos amai a vossas mulheres? E antes dessa citação, lá no 5:21, ele fala o seguinte, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Então, antes da mulher sujeitar o marido, e antes do marido amar a mulher, eles vão se sujeitar ao Senhor. Eles vão ter sempre em mente a proposta que foi deixada lá no plano espiritual, que é superior de todos aqueles que nos avalizaram para que nós estivéssemos aqui, de como nos comportarmos frente ao outro. Principalmente, assumindo em definitivo o compromisso que nós deixamos lá no plano espiritual, respeitando e valorizando essa oportunidade. Não é chamando o companheiro de supício, não é falando assim, tá vendo? Você faz sempre tudo errado. Ah, não, você não me ouve. Alguém tem que parar. Alguém tem que parar esse ciclo vicioso e instaurar o ciclo virtuoso. E a proposta de Jesus em casa, trazer a paz para o ambiente doméstico, começando nas questões que dizem respeito ao convívio com o cônjuge. André Luiz, lá no livro Sinal Verde, escrito pelo pelo Chico, ele começa assim, ó, 10 mandamentos do casal. Prossiga amando e respeitando os pais, depois da formação da própria casa, compreendendo, porém, que isso traz novas responsabilidades para o exercício dos quais é imperioso cultivar independência. Mas a pretexto de liberdade, não relegar aos pais ao abandono. Não deprecie os ideais e preocupações do outro. Selecione as relações. Respeite as amizades do companheiro ou da companheira. É preciso reconhecer a diversidade dos gostos e vocações daquele ou daquela que se toma para compartilharmos a vida. Antes de observar os possíveis erros ou defeitos do outro, vale mais procurar-lhe as qualidades e dotes superiores, para estimulá-los ao desenvolvimento justo. Jamais desprezar a importância das relações sexuais com respeito à fidelidade e os compromissos assumidos. Não sacrifique a paz do lar com discussões e conflitos a pretexto de unificar essa ou aquela causa da humanidade, porque a dignidade de qualquer causa da humanidade começa no reduto doméstico. Não deixe de estudar e aprimorar-se constantemente sobre a desculpa de haver deixado a condição de solteiro ou de solteira. Sempre necessário compreender que a comunhão afetiva no lar deve recomeçar todos os dias, a fim de consolidar-se em clima de harmonia e segurança. Então, se a gente observa e respeita cada um desses pontos, a gente percebe que trazer o Cristo para casa, em casa, vivenciar o Cristo em casa, vai ficar muito mais fácil e muito mais leve. Porque Jesus, ele não nos traz uma proposta de sacrifício, de viver o tempo todo se sacrificando.
o tempo todo fazendo alguma coisa assim, com peso, com dificuldade. E isso, gente, começa lá no início. É desde o início. Mas se nós já começamos de forma diferente, se nós já começamos entortando, chegou a hora de desentortar, convidando o Cristo para estar em casa. Aquele companheiro que nós elegemos para partilhar conosco a existência tem necessidades, e nós também. Eu não sei se Khalil Gibran, num dos textos dele, fala para a gente não escravizar o outro. Joana de Anjos fala isso também. A pessoa, ela é nosso parceiro, ele não é nós, não somos nós. As necessidades, às vezes, do outro, elas não comungam com as nossas. E trazer o Cristo, viver o Cristo em casa, é perceber isso e, na medida do possível, ir acalmando o nosso coração, vivendo dentro das condições que nos são oferecidas. Lá em nosso lar, a dona Laura, ela, no capítulo 20, ela faz as noções do lar. E ela vai explicando como é que são formados os lares na Terra, da importância dessa valorização. E para que o Cristo esteja no lar, nós não podemos deixar, em hipótese nenhuma, desse culto à paz. Tá? E aí, nós vamos começar agora o terceiro item, que é perante os filhos. Como é que vai ser esse perante os filhos? Como que nós vamos convidar o Cristo para estar em casa, viver essa paz que o Cristo nos proporciona, nos convida, junto dos filhos? E vós, pois, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Aqui, nós poderíamos também enumerar, assim, uma série de livros que falam a respeito de viver o Cristo em casa, cuidando dos nossos filhos. Mas a principal delas é ser presente, que é diferente de dar presente. É necessário que você tenha um olhar atento para o seu filho, para que você acompanhe o seu crescimento e as mudanças de fase pelas quais ele vai passar. Porque aí você vai entender que para cada uma delas há uma abordagem. Se você está atento àquele movimento de crescimento do seu filho. Seu filho é um espírito imortal, tanto quanto você. E que muitas vezes não é uma fé. Ele já vem ali, te entregue pequenininho, precisando de você, para que você mude o olhar sobre ele, mude a concepção, e para que desenvolva em você outro sentimento que não tinha sido desenvolvido até agora. Mas é um espírito imortal, que tem também muitas necessidades. O que a gente então precisa de prestar atenção? Atenção nas tendências que os filhos nos demonstram possuir desde muito pequenos e agir nelas. Lembrando que a autoridade na casa é pai e mãe. Abaixo de Deus, a autoridade é pai e mãe. Na medida do possível, evangelizar-se, corrigir os seus defeitos, para evangelizar o seu filho através do exemplo, muito mais do que por palavras. Em todos os momentos, em todos os dias, apresentar Jesus dos filhos, Jesus na figura imorredora, Jesus na figura que não passa jamais, na figura confiável. Porque muitas vezes a gente enche os filhos de super-herói, de história de super-herói, compra boneco de super-herói, conta história de super-herói, mas não conta a história do maior super-herói que nós conhecemos, que é de Jesus, que andava sobre as águas, que curava os cegos, que curava os coxos, que falava para multidões, sem as multidões sentirem fome, que multiplicava pães e peixes,
e que principalmente nos ensinou a amar. Amar de uma forma diferente, amar sem exigir nada em troca, amar entendendo que cada um passa por uma situação diferente, que vive um momento diferente e que nós não conhecemos a trajetória espiritual de ninguém. Por isso, não podemos julgar. Esse é o super-herói que nós devemos mostrar para os nossos filhos primeiro. Não que não devemos também falar dos outros. Não que não devamos também falar das belas histórias que existem, dos contos, de ter esse momento de encantamento com os filhos, de sentar com os filhos. Mesmo que a correria do dia a dia nos reserve pouco tempo para isso. Mas que a gente tire 5, 10 minutos no dia, senta um pouco, faz uma prece junto, lembra da evangelização. Evangelização é compromisso de todo cristão. Negar às crianças a oportunidade da evangelização é como que minar as forças. Eu ouvi há um tempo atrás uma pesquisa, se não me engano foi o Rossando Klinger, contando sobre essa pesquisa, feita numa universidade com muitos jovens que não se desviavam, porque muitos deles entravam na faculdade e começavam com vários desregramentos, a querer vivenciar várias coisas. Essa pesquisa é feita com aqueles que conseguem seguir firmes, muitas vezes titubeando, mas não cedendo. E aí eles começaram a fazer as pesquisas e as análises. E aí começavam. Será que é classe social? Fizeram lá a amostragem. Não era classe social. Fizeram lá. Será que é cultura? Não. Fizeram lá a amostragem. Também não era. Será que era isso, que era aquilo, que era aquilo? E foram fazendo lá a exclusão. O que sobrou foram aqueles que, bem na infância, nos primeiros anos de infância, receberam dos pais uma formação moral, religiosa, um conceito mesmo, uma espiritualidade. E eles começaram a se perguntar como que um conhecimento, como que um ensinamento vivenciado há tanto tempo, ele traz reflexo aqui nessa vida já adulta, traz para a vida toda. Quem de nós não se lembra das nossas mães orando conosco? Quem de nós não se lembra das nossas mães perguntando como foi o nosso dia? Quem de nós não se lembra dos pais dando exemplo do trabalho, da fé, da constância? E os que não se lembram precisam, nesse momento, fazer com que os seus filhos se lembrem, para que os seus filhos tenham uma vida diferente, muitas vezes, da que nós tivemos. E que eles consigam uma resistência moral frente aos perigos pelos quais eles vão atravessar. Porque nós não sabemos o que é reservado para os nossos filhos. Então é importante dar para eles essa vacina da evangelização, que é o antídoto. E como fazer isso? Convidando Cristo a estar conosco, nos orientando, nos dando a sua paz, fazendo com que a gente seja cada vez mais reflexivo, cada vez mais capaz de entender o motivo de estarmos aqui. Saindo dos filhos, nós passamos agora para os servos. Quais servos? Ué, não tem servo nenhum? Impossível que você não tenha ninguém que te preste serviços. Seja o padeiro, seja a faxineira, seja a manicure, seja o jardineiro, seja qualquer, nós vamos colocar aqui nessa categorização, qualquer aquele que te presta de alguma forma algum tipo de serviço que reflete no seu lar. O Emmanuel fala, lá em há 2000 anos, que os direitos da nossa condição não traduzem
deveres de impiedade. Dessa forma, para com aqueles que nos prestam um serviço, sobre a ótica do Cristo em casa, nós vamos usar para com eles daquilo que nós, das mesmas ações que nós gostaríamos e gostamos que seja usado para conosco. Dessa forma, o que a gente vai observar aqui? Que o devido respeito àquelas pessoas que dedicam o seu tempo para que o nosso dia seja mais leve, dividindo conosco as tarefas domésticas, dividindo conosco tudo o que faz com que a nossa casa funcione bem. A pesquisa PNAD de 2019, com os municípios brasileiros, ela mostra, PNAD significa Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios, viu, gente? Só um instantinho aqui. Na pesquisa de domicílio, o que ela nos fala aqui? Que mais de 6 milhões de trabalhadores domésticos exercem as suas funções no Brasil naquela data. Essa pesquisa foi apresentada em janeiro desse ano. Por causa do isolamento, muitas pessoas perderam o posto de trabalho diretamente no lar. Mas nós vamos pensar aqui a respeito dessas pessoas. Quando a gente vai fazer esse entendimento do Cristo em casa, é que nós lhes devemos o respeito, nós lhes devemos a atenção, nós lhes devemos a garantia de que os produtos que eles precisam para desenvolver a sua tarefa estejam disponíveis. Nós vamos lhes garantir todos os direitos provenientes das conquistas daqueles que nos antecederam. Então, se eu não tenho condição de ter uma pessoa em casa comigo, pagando-lhe os direitos, eu não vou ter. Eu não vou ter. Porque senão começa a ter uma dicotomia. Eu acredito em algumas coisas para mim, mas coisas diferentes para os outros. Da mesma forma, quando eu vou prestar o trabalho nas outras casas, ou de alguma forma, eu devo pensar que eu estou sendo ali pago para trabalhar. E lá em Efésios também, se a gente continuar a falar, Efésios 6, se a gente continuar lá do 1 ao 9, nós vamos ver que o Paulo vai começar a falar dos trabalhadores também. Joana de Ângeles fala disso, Emmanuel fala disso, porque o trabalhador da última hora certamente é aquele que ele se capacitou de forma a, em curto período de tempo, oferecer uma condição de trabalho muito significativa, de muita produção. Convidando Cristo para estar na intimidade do lar, no meu trato, com quem trabalha comigo, ou nas casas onde eu vou trabalhar, eu vou prestar serviço, eu vou lembrar que eu estou a serviço da divindade, desde o gari até o governador. Todos estamos a serviço de Deus, do Cristo, da melhoria nossa, da melhoria do lugar onde nós estamos. E aí, nós chegamos no sinal verde, lição número 19, que vai falar os compromissos de trabalho. Ela serve para todos nós. Para todos nós. Para nós fazermos essa reflexão a respeito do Cristo em casa, da forma como nós estamos ofertando o nosso trabalho, onde nós estamos, e na condição daqueles que nós recebemos para trabalhar nas nossas casas. Garantia do direito é Cristo em casa. E nós caminhamos mais um pouco e chegamos no último item, que vai ser perante os vizinhos. Nós vamos voltar lá na constelação familiar, Joana de Ângeles, capítulo 9, ela fala dos vizinhos também. E antes dela, nós vamos voltar lá no Provérbios, capítulo 25, versículo 17, que ele vai falar: não seja frequente na casa do teu próximo, para que não se enfade de ti e te aborreça.
o Cristo em casa, perante os vizinhos, ele vai entender que a casa do vizinho é a casa do vizinho. E a minha casa é a minha casa. E que há entre elas uma diferenciação muito grande. Cada lar tem a sua cultura, a sua forma de vida, e não cabe a mim interferir no lar do outro. Perante os vizinhos, eu vou fazer o possível para ser o mais ordeiro, o mais fraterno que tiver na minha condição. Que na medida do possível, eu vou levar a paz para as nossas relações. E que, na medida do possível, eu vou deixar de me aborrecer com coisas pequenas que muitas vezes acontecem, principalmente com quem mora em prédio, onde aquele psiquismo ali, de todas aquelas famílias, influenciam a todos os lares. E eu tenho observado, inclusive olhando o nosso grupo aqui de WhatsApp, que à medida que o isolamento social ele ia progredindo, as picuinhas iam aumentando. Aí as pessoas começavam a falar diretamente com o vizinho. Ô fulano, você fez isso, ô ciclano, você fez aquilo. Quebrando também um fluxo que era que o síndico deveria se dirigir a cada um, sem citar nomes. O vizinho, o Cristo em casa perante o vizinho, é entender que nós estamos aqui para colaborar. E, na medida do possível, não aumentar as dificuldades. Não ficar dando condição para que o outro venha na nossa porta reclamar de ciclano, brigar por causa de menino. É desenvolver uma maturidade que nos permite uma boa convivência. De novo, voltando à reflexão constante. Hoje, eu fiz ao longo do dia alguma ação deselegante, desrespeitosa, grosseira, da qual eu mesmo, fazendo essa análise, eu constato que não foi boa, da qual eu mesmo não gostaria de ter sofrido, se fosse por parte de outra pessoa. E assim, nós fechamos aqui esse Cristo em casa. Observando posturas, Cristo em casa é o ungido com toda aquela proposta de pacificação, não de conformidade. Não de conformidade, não daquela falsa humildade, mas de ação constante, onde eu estiver, consciente de que a minha contribuição ela é um grão de areia, mas ela é importante. E aí nós terminamos com Pedro, lá no capítulo 4, versículo 7, dizendo assim: acima de tudo, porém, tende amor intenso uns com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. O Cristo em casa é essa proposta. E é essa proposta que nessa noite nós gostaríamos de trazer para o estudo. Rodrigo, aqui está ok? Tem alguma pergunta aí? Chegando. Não teve pergunta, não. Assim, foi tão claro, né, o estudo que não teve pergunta nenhuma, não. Foi muito bom. Então, terminamos no horário certinho. Está tudo ok? Dá até para fazer um comentário dentro do que você falou. A gente que mora em prédio, né? Meu prédio aqui tem 68 apartamentos. Então, quando fala dos vizinhos, a gente tem que... Acaba, assim, barulho, reforma e tudo, a gente não reclama com vizinho nenhum, porque a gente sabe que um dia também a gente pode estar causando alguma incômodo a alguém, né? Então, a gente acaba relevando muita coisa para poder ter uma convivência bem com os vizinhos aqui no prédio, né? Porque muitas vezes a gente acha que Jesus está muito distante. E Jesus, o evangelho, não é para a gente achar lindo. Não é para achar lindo. Achar lindo e deixar onde ele está. Ele é para incomodar mesmo. É para todo dia a gente querer ser melhor, falar, meu Deus,
O que eu estou fazendo aqui? Se perguntar mesmo. E nós vamos cair várias vezes. Várias vezes nós vamos cair. Várias vezes nós vamos amanhecer. Ah, não, eu estou cansado. Eu estou com o joelho esfolado. Então, a gente vai levantar, vai passar lá. Hoje não usa mais mertiolate, não é mesmo? Vamos. Não, agora dá para usar, porque não arde Pois é. tanto, igual na nossa época, que ardia demais, né? Nós vamos passar o mertiolate e vamos prosseguir. Porque nós estamos aqui para isso, para nos melhorarmos. Quando esse Cristo, ele for presença marcante na nossa vida, quando ele se tornar espontâneo, quando ele se tornar, assim, íntimo de nós, quando nós desenvolvermos essa intimidade, a gente vai ver que as quedas vão ser menores, mas elas sempre vão acontecer e nós vamos sempre nos reerguer, porque essa é a proposta dele. Desperta tu que dormes. Isso mesmo. E prosseguir. Não é? Então, nós agradecemos muito pela oportunidade do estudo, porque toda vez que você vai fazer o estudo, você reflete sobre a gente mesmo, sobre a nossa prática. O primeiro a nos beneficiar somos nós mesmos. Então, eu quero agradecer muito essa oportunidade e o convite. Nós que agradecemos a sua disponibilidade, o seu carinho ao estudo, que foi assim, os comentários aqui que está tendo agora, que o estudo foi esclarecedor, que foi muito bom, então, assim, a missão foi cumprida, né? E depois eu coloco lá no Facebook todas as referências, tá? Perante os pais, perante os filhos, perante o cônjuge, perante o servo, perante o vizinho. Tá? Tá ótimo. Quem quiser pesquisar, já vai estar tudo lá. Então, vamos lá, gente. A gente agradece mais uma vez a presença de todos, as vibrações de todos, né? Nessa segunda-feira tão bacana que nós tivemos. E vamos, então, a gente elevar nosso pensamento ao nosso Pai Maior. Jesus, bondoso amigo, grande irmão que temos nessa nossa caminhada. Agradecemos mais uma vez pelas informações, pelo estudo que tivemos a oportunidade de termos essa noite. Agradecemos, Mestre, por todas as vibrações que recebemos dos nossos guias espirituais, dos mentores da nossa Casa FECOV. Agradecendo, Mestre, também pelo apoio que as tarefas da nossa Casa FECOV teve hoje, pelo direcionamento, pela ajuda, e das demais casas espíritas também, que ainda continuam com seus trabalhos. Pedimos, Mestre, pela nossa irmã Mirinha, que tão boa vontade veio aqui hoje trazer esse estudo maravilhoso para a gente, esse estudo tão esclarecedor, pedindo que ela continue sendo fortalecida cada dia mais, que ela continue nesse trabalho da divulgação do teu evangelho, dos teus ensinamentos, e pedindo, Mestre, que também abençoe todas as nossas famílias, para que possamos estar levando todas essas energias positivas que tivemos aqui hoje para os nossos lares, para os nossos vizinhos e familiares. E pedimos, Mestre, para que a nossa semana transcorra com bastante tranquilidade. Se conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja. Amém. Meus irmãos, muito obrigado a todos novamente, que Deus abençoe a todos nós e uma ótima semana para todos e até segunda-feira que vem, se Deus assim o permitir. Um abraço a todos, muito obrigado. Mirinha, obrigado, amiga. Tchau, tchau. Tchau. Até a próxima, tchau.